Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia. Porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza, hoje vamos falar do caso do momento, os refugiados da Ucrânia recebidos na Câmara Municipal de Setúbal por funcionários russos pró-Putin. Diz-se. Mas este está longe e bem longe de ser o princípio da história. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Pavlo Sadoka, presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, e também Margarida Bentes Penedo, deputada municipal da Câmara Municipal de Lisboa, pelo CDS-PP, que convidei a propósito do fornecimento de dados de manifestantes russos anti-Putin à Embaixada da Rússia. Sejam bem-vindos, os dois. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, eu vou fazer aqui um breve resumo. Portugal recebeu 35 mil refugiados da Ucrânia desde o início da guerra, dos quais 4 mil são crianças, 9 mil já estão inscritos no Centro de Emprego. Estes são dados de hoje, anunciados pelo PS, nas audições que estão agora a decorrer na Assembleia da República e onde já esteve Pavlo Sadoka, foi o primeiro convidado a ser ouvido logo às 3 da tarde. Tudo isto acontece também no dia em que a Polícia Judiciária fez buscas à Câmara Municipal de Setúbal e ao Mercado do Livramento. Pavlo, eu começo por si. Uma das coisas que me surpreendeu nas suas declarações de hoje foi que existem queixas da vossa associação já desde 2011. Isto é verdade? Exato. Eu agora, quando surgiu todo este problema, comecei a ver todos os documentos, porque claro que eu já não lembrava todo o processamento, todos os documentos que nós criamos, e o primeiro documento que eu encontrei foi mesmo em 2011, quando no início, digamos assim, de nossa atividade, porque a nossa associação começou a funcionar em 2003 e depois em 2005 nós fomos reconhecidos pelo Alto Comissariado e tivemos apoio e colaboramos com o Alto Comissariado. E naquela altura eu ainda não estava presidente da associação, nem fazia parte, e entrei na associação em 2008. E depois, mesmo foi aquela altura quando na Ucrânia também começaram aqueles processos políticos de caminhada da Ucrânia para a União Europeia. Para a União Europeia e, digamos assim, já surgiu na sociedade ucraniana a questão entrar ou não entrar no NATO. Portanto, tudo isso estava relacionado com a política interna da Ucrânia. Naquela altura já foi criado dois, digamos assim, instituições junto com o governo russo, era a agência Россотрудничество e Fundação Ruski Mir. Ambos tinham como objetivo de ajudar as comunidades russas no estrangeiro, desenvolver as suas necessidades culturais, linguísticas e outros. Mas este era oficialmente. Na realidade, o que é que nós vimos dos altos políticos e dos responsáveis destas agências era início de um longo, digamos assim, o caminho da desinformação e propaganda para desculpar de, como nós agora já estamos na realidade, atacar a Ucrânia. Primeiro, acreditamos que isto deveria ser o processo menos violento através do controle dos governos. Como sabe que nós tivemos um período dos presidentes, como o presidente Yanukovych, que era completamente pró-russo, e isso foi confirmado depois da Revolução de Dignidade em 2014, que ele fugiu para a Rússia, e depois o processo criminal que seguiu e concluiu que era mesmo ele cometeu muitos crimes na Ucrânia e o objetivo dela foi entregar, digamos assim, a Ucrânia ao novo Império Russo. E, portanto, quando isso não aconteceu, quando o povo ucraniano em 2014, primeiro os estudantes na Praça de Maidan protestaram contra a decisão do Yanukovych de não assinar o acordo com a União Europeia. Portanto, a Rússia fez o plano B, digamos assim, anexou a Crimeia e entrou como tropas russas, primeiro na Crimeia, como nós sabemos, e depois desenvolveu uma operação militar no leste da Ucrânia, em Donetsk e Lugansk. Portanto, Pavlo, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Sim. Essa primeira queixa que fez em 2011 já estava à frente da Associação dos Ucranianos em Portugal? Sim, como Essa presidente. primeira queixa foi feita a quem?
A que instituições Foi exatamente? a Alto Comissariado das Migrações. Porque que eu alertei o Alto Comissariado das Migrações? É que dentro do Alto Comissariado das Migrações, naquela altura era a CID, de diálogo, do Alto Comissariado de Diálogo Intercultural, existia o Conselho dos Migrações, onde cada dos representantes de um grupo de imigrantes de certa nacionalidade tinha as suas representantes, organizações que foram reconhecidas pelo Alto Comissariado. E, portanto, existiam os grupos nacionais de Brasil, de Cabo Verde, de Angola, portanto, de todos os maiores grupos imigrantes, e só ucranianos entraram num grupo chamado de Leste. Claro que eu alertei isso ao Alto Comissariado e disse que eu acho que isto é muito discriminatório para nós, porque o nosso país não se chama Leste, tem nome, Ucrânia, tem seus símbolos nacional, tem Constituição. Nós não somos lestinhos ou lestas, neste caso, somos ucranianos, temos o seu nome, dignidade, temos sua história e achamos que chamar-nos leste é muito discriminatório. A partir daquela denúncia, ou então esta carta, realmente foi dado razão à nossa queixa pelo Alto Foram rápidos a Comissário. responder-vos ou não? Eu já não decorro Não se recorda. o momento, mas eu acho que sim, que naquela altura não demorou este tempo, só que a situação tornou-se mais pior para nós, porque o que acontece é que dentro deste, digamos assim, grupo leste, existiam organizações ucranianas como nossa, existiam organizações moldavas, existiam organizações internacionais, mas na realidade eram, digamos assim, russos. Na altura ainda não questionamos que era para Putin, digamos assim, russos. E o que acontece? Quando mudaram nome só de leste para ucraniano. E todas estas organizações que não tinham nos seus estatutos designado que são ucranianos, entraram no grupo de Ucrânia e então automaticamente começaram a representar o povo ucraniano. o povo ucraniano, que ficou ainda pior porque o exemplo que nós mostramos naquela altura, uma dos responsáveis de uma organização que nós até agora falamos, na imprensa sobre a existência desta organização pró-Putin, Organização Apoio de Imigrante de São Bernardo, acho que assim ela chama-se mais ou menos, como líder desta organização, Ludmila Biela, foi a um congresso dos compatriotas russos em Moscovo e tirou a fotografia com o tal conhecido, já falecido, o político Vladimir Zhirinovsky, que naquela altura já dizia que a Ucrânia não existe, que ucranianos têm que ser transferidos para russos, para a Sibéria, e aquela toda a território da Ucrânia tem que pertencer à Império Russo. Portanto, eram declarações de tal claro xenofobia, ódio e até agressivos que tocaram à integridade e independência da Ucrânia e foram completamente ofensivos para ucranianos. Então nós colocamos aí a questão que como que uma líder da organização dos imigrantes que diz defender os ucranianos, não é? Que está a defender os ucranianos, ter estas relações e, digamos assim, mostrar, porque foi ela que própria pus na sua página, eu já não lembro, não era do Facebook naquela altura, na página de organização dela, ela tinha a própria página no internet, pus esta fotografia a dizer que eu estive lá e encontrei um político tão conhecido. Isso era completamente inaceitável para os ucranianos, que se levou uma onda dos protestos pelos próprios ucranianos. E depois nós começamos a investigar todos estes contactos, relações, e descobrimos que neste grupo, que chamava-se Grupo Ucraniano, existia mais, acho que 6 ou 7 naquela altura, organizações que tinham diretos, ligações com estes organismos de propaganda russa como Россотрудничество e a Fundação Ruský Mir. E também elas faziam parte, e isto tudo foi por nós fixado, nós fizemos copiar toda esta informação na página da Embaixada Russa. Estas organizações apareciam como parte do Conselho dos Compatriotas Russos em Portugal.
portanto, tudo mostrava que estas organizações estão ligadas à Rússia e não foi a embaixada que lhes ligou, não foram Россотрудничество ou Русский мир que lhes adicionou, foram própria vontade, livre vontade delas, registrar-se, assumir que elas fazem parte destas organizações. Portanto, por aí nós começamos já a escrever cartas e tivemos alguns encontros a dizer que isso é inaceitável, porque já houve muita agressão e muita polêmica agressiva por parte dos dirigentes russos e depois de 2014 tivemos logo uma audiência com a alta comissária a dizer que neste momento isso completamente já não é aceitável porque a Rússia atacou fisicamente a Ucrânia e estas organizações que fazem parte destas instituições estatais russas de propaganda, sendo assim, tomam posição anti-ucraniana. E, portanto, fizeram a primeira queixa em 2011, em 2014 continuaram a apresentar queixas, quando foi a anexação da Crimeia, e até hoje continuaram a queixar-se. Eu sei que falou também nos serviços de informação da República Portuguesa, também fizeram uma carta ou algum contacto com eles, e que outras instituições é que contactaram para se perceber porque é que não tiveram resposta até hoje? Isso que a questão que nós queremos ter a resposta, porque nós tivemos vários encontros desde aí, desde 2014, até na presença como embaixadora. Um encontro foi em 2017, quando esteve cá em Portugal o presidente do Congresso Mundial dos Ucranianos, que estava conosco numa reunião como alto comissário e também confirmou o perigo destas instituições de propaganda russa, como Русский мир e Россотрудничество. Conhece alguém que tenha sido penalizado por causa destas informações terem sido partilhadas, por exemplo? Ou... Nós não sabemos, nós fazemos parte e não é nosso trabalho de sabemos qual é a situação, por exemplo, com a nossa comunidade na Rússia, que, por exemplo, este Congresso Mundial dos Ucranianos de fazer isso anos está proibido na Rússia e está reconhecido como uma organização inimigo do Estado russo. Portanto, não é questão só em Portugal, a questão é no nível mundial. Estas organizações fazem, na nossa opinião e naquela análise dos vários instituições e informações dos serviços de inteligência ucranianos, que estas organizações fazem parte de recolha dos dados e de recrutamento dos agentes e também de propaganda e desinformação que faz o Estado. E esta propaganda é extremamente perigosa, porque isso que deu desculpa a Putin atacar novamente a Ucrânia, não é novamente, mas atacar já com larga escala, no dia 24 de fevereiro, usando desculpa que existe um neonazi, que o governo da Ucrânia é neonazi, existe um neonazis na Ucrânia e ele quer desnazificar a Ucrânia dos neonazis. É isso que fazia esta organização, incluindo cá em Portugal, que os representantes deste Русский мир, num modo, às vezes, digamos assim, não direto, mas indireto, sempre confirmaram que a Ucrânia, como país, não é Estado soberano, que foi inventado, que que língua ucraniana é uma derivativa de língua russa e outras questões que a propaganda russa fazia ao longo destes anos. Pavlo, nós sabemos que estas buscas que houve da Polícia Judiciária têm a ver com a proteção de dados e foi para apreender material informático para saber se os dados dos refugiados foram usados apenas para o que foram recolhidos ou se foram utilizados para outros fins. E depois existe uma moldura penal para isto, mas sabemos que é uma moldura penal, enfim, pouco relevante, digamos assim. E, portanto, as multas e tudo mais. Vou pedir à Margarida Bentes Penedo que fale aqui um bocadinho sobre o caso de Lisboa, porque a Câmara Municipal de Lisboa acabou por ser condenada a pagar uma multa de 1,2 milhões de euros, não é? Não sei se pagou, se recorreu, provavelmente recorreu, mas Margarida, como é que foi? Isto foi no caso da transmissão de dados de manifestantes russos que eram anti-Putin à Embaixada da Rússia.
Isso foi um escândalo que, se eu não me engano, apareceu em junho de 2021, segundo o qual se percebeu que o gabinete mais próximo ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na altura Fernando Medina, transmitia para a Embaixada Russa e para o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, diretamente, os nomes dos dissidentes que faziam manifestações em Lisboa. E não era só a Câmara de Lisboa, na verdade, depois recordo-me que foram faladas mais 6 ou 7 câmaras que tinham o mesmo procedimento interno. É capaz disso, sim. O que se percebeu também na altura é que o próprio Presidente já tinha tido conhecimento de que isto acontecia, pelo menos desde abril, porque uma das... eu não me recordo do nome da senhora, apesar dela ter agora até aparecido algumas vezes já na televisão, uma das dissidentes, fez a queixa de que se sentia em perigo, porque tinha percebido pelos e-mails trocados, que vêm com aquele sinal de CC, não é? De conhecimento, com conhecimento. Eles até faziam isto de uma maneira desleixada. Sim. Não é? Estavam completamente à vontade. E estavam tão à vontade que prosseguiram, não se importaram nada com a queixa, prosseguiram, continuaram a transmitir os dados e até hoje não consideram que tenham feito nada de errado, uma vez que este presidente da Câmara de Lisboa, à época, o Dr. Fernando Medina, foi promovido a Ministro das Finanças do governo português, deste governo que está em funções agora. E já foi promovido depois da Rússia ter invadido a Ucrânia. Margarida, uma pergunta que eu me tenho feito muitas vezes é: como é que é possível haver uma Assembleia Municipal, haver vereadores e oposição, digamos assim, à presidência da Câmara? Como é que é possível deixar passar estas situações? Como é que não há um filtro? Ninguém sabe o que está a acontecer dentro dos vários departamentos? Tenho mais facilidade em dar-lhe a resposta no que diz respeito à Assembleia. À Assembleia, claro. Até Municipal. porque há mais grupos municipais na Assembleia que não têm representação na variação. E sei dizer-lhe que isso foi um assunto várias vezes levado à Assembleia pela oposição. E é uma das razões porque eu tenho dito várias vezes que se devia dar mais atenção ao que se passa na Câmara Municipal de Lisboa, porque passam-se ali coisas importantes e graves. Não só porque é uma Câmara muito grande, é uma Câmara que tem mais de 1.000 milhões de orçamento, portanto, já não é uma Câmara pequena, já é muito dinheiro, já é muito poder. E outra razão é que ele funciona um bocadinho quase como uma espécie de academia de estágio para os governantes do Partido Socialista. Não é? Eles saem dali e vão fazer gabinetes e ministérios e secretarias de Estado no Governo Central. E os comportamentos deles e as políticas deles no Governo Central são sempre ensaiadas em Lisboa, muito ensaiadas em Lisboa, de maneira que o próprio jornalismo devia dar mais atenção ao que se passa ali e até, sobretudo, ao que se passa na Assembleia Municipal, mais até do que na Câmara Municipal, porque as sessões da Assembleia são todas públicas. Mas e quando perguntavam, qual era a resposta que obtinham? Isso por acaso é muito curioso, porque as respostas que nós tínhamos eram sempre de uma enormíssima sobranceria. O ponto era como é que nós... A atitude perante as perguntas dos deputados da oposição sempre foi a atitude como se nós estivéssemos a abusar, como se nós fôssemos um bocadinho incómodos, sem razão nenhuma para isso. Então eles estão ali, foram eleitos para governar, temos de estar a dar respostas à oposição. Mas o que é isto? Que descaramento é este? Que descaramento é? Éramos entendidos assim. Como se não fossem o órgão fiscalizador. Nós representamos a cidade. Cada grupo municipal representa uma parte da cidade que o elegeu, não é? E há ali grupos municipais, no mandato passado eram 10 grupos. E alguns são grandes. Sejam grandes ou pequenos, a função deles é justamente fiscalizar e, como é que se diz? Escrutinar. Escrutinar, isso mesmo. Fazer perguntas à Câmara, a Câmara deve perguntas, o Executivo da Câmara deve respostas às perguntas que lhes fazem os deputados. E na altura nós éramos alvo da maior chacota, porque nos diziam, parece impossível, estão preocupados com os dissidentes russos e com os ucranianos, em vez de estarem preocupados com a pobreza em Lisboa. Portanto, o assunto era desvalorizado e era até alvo de riso.
Eu, por acaso, acho que é importante dizer isto. Havia um vereador, que ainda hoje é vereador na Câmara Municipal de Lisboa. Ele foi vice-presidente, era vereador das Finanças e era vice-presidente do presidente Fernando Medina. E, portanto, muitas vezes representava-o nas sessões da Assembleia. E agora, quando o engenheiro Carlos Moedas ganhou as eleições, o Dr. Fernando Medina saiu e deixou lá este vereador, que seria o número 2 do Partido Socialista, portanto, digamos que é a pessoa mais graduada da parte do Partido Socialista. Este vereador devia ter uma câmara apontada constantemente, desde o princípio até ao fim de cada Assembleia Municipal, porque de cada vez que algum deputado fosse de que grupo municipal, de que partido viesse, estivesse ali a denunciar problemas. Eu lembro-me uma vez um problema, um deputado, julgo que até era ou do PCP ou do PEV, que estava a denunciar problemas com as bicicletas da Rede Gira. Isto era uma... e as bicicletas estavam estragadas, não se fazia manutenção, portanto as pessoas caíam, tinham acidentes. E ele ria, atirava a cabeça para trás e batia com a mão na barriga, ria assim. Era assim que ele reagia. Portanto, quando nós perguntávamos o que é que se passava, porque o Dr. Fernando Medina informou que ia fazer um inquérito interno, porque eles recusaram um inquérito externo. Sim, uma auditoria. Chamaram-lhe auditoria, mas a auditoria tem que ser externa. Com certeza. Fazer a auditoria cor da casa não é uma auditoria. Como é evidente, Isabel. E, portanto, eles começaram por recusar isso. Depois a coisa evoluiu, até ao ponto em que a Isabel muito bem contou. A Câmara foi multada, sim, pela, como é que se chama? Comissão Nacional de Proteção de Dados. De Proteção de Dados, exatamente. Mas até lá eles quiseram impedir todas. E mais, o Dr. Fernando Medina acabou por apontar as culpas a um funcionário, sendo que esse funcionário estava impedido, porque era o responsável desta legislação de proteção de dados, obriga a que haja um encarregado deste RGPD, exatamente. E este funcionário era o responsável da Câmara. Este funcionário estava impedido de fazer a verificação neste gabinete porque era um gabinete diretamente adjunto ao Presidente da Câmara, onde ele não tinha autorização de entrar, porque se considerava que não era um órgão do organograma da Câmara. Portanto, foi ele que levou as culpas. Foi despedido. Levou com as culpas, sim. Eu queria perguntar-lhe uma coisa, Pavlo, porque esta questão foi levantada no Jornal Expresso, na edição de 29 de Abril, e passou-se na Câmara Municipal de Setúbal. Gostava de ter ouvido aquilo que o Presidente da Câmara Municipal de Setúbal tinha para dizer sobre isto? Eu esteve depois numa reunião da Assembleia Municipal de Setúbal, também foi convidado lá a participar, onde houve uma audiação. Não sei se é audiação ou simplesmente falaram, não vou usar termo jurídico para tal conversa. Foi muito surpreendido quando o Presidente da Câmara de Setúbal disse que não perguntava ao tal Igor Hachan as preferências políticas dela, não interessava-se disso, que eles estão a apoiar a todos os imigrantes e não fazem uma escolha para cor, língua ou preferências políticas. Quer dizer, todo o mundo neste momento está a falar que a Ucrânia está invadida pelos russos, foi invadida pelo 2014 e um presidente da Câmara de Setúbal, que é um cargo político, não interessa o que se passa fora de Setúbal e recolhe. Então, neste caso, ele está a acolher refugiados ucranianos sem saber por que origem eles venham da sua terra, porque é que abandonaram a terra. Isso foi não aceitável. E depois já, quando li os outros artigos, os outros intervenções dos repórteres, comecei próprio a ver ligações entre o tal Igor Hachan e o presidente e a Câmara Municipal de Setúbal. Vi que não parecia verdade aquilo que ele disse, porque havia informações que, por exemplo, a Câmara de Setúbal ofereceu para a Igreja Ortodoxa Russa uma terra para a construção da Igreja Ortodoxa Russa, que líder do qual o Kirill está a abençoar as armas que matam depois os ucranianos e pronuncia igualmente como Putin, que tem que tirar uma parte da população ucraniana da Ucrânia. E, houve notícias que encontrei que
que o tal Igor Hassan tinha as relações económicas com a Câmara de Setúbal. Portanto, o conjunto destas informações mostraram que houve uma relação forte entre Igor Hassan e Câmara de Setúbal, neste caso como presidente, porque como presidente tem que saber tudo o que se passa no município que ele está a dirigir. Uhum. E gostava que o PS não tivesse chumbado a audição também do presidente da Câmara de Setúbal. Com toda a situação que nós decorremos, eu não gostava de agora envolver-se em nossa associação a este assunto, digamos assim, confrontações ou avaliações políticas dentro de Portugal. É assim, nós todos os dias vivemos uma tão grande tragédia que eu conhecendo a comunidade ucraniana, sei que os poucos ucranianos desde 24 de fevereiro podem dormir ou ser felizes dia a dia. Há muitos dos ucranianos já perderam lá os seus familiares e O acompanhamos Pavlo também isso foi com buscar a grande sua dor. família, também foi buscar a sua família à Ucrânia, não foi? Sim. Por isso nós precisamos muita ajuda para a Ucrânia, para parar mortes dos ucranianos. E isso, porque é que nos levantamos o assunto, porque é que nós, digamos assim, avisamos as autoridades portuguesas sobre a existência deste problema, não era penalizar tal ou tal partido político, não intervir Nem na era só vida por causa da política, Câmara de Setúbal, não é? Na verdade, mas nós não sabíamos na altura desta existência de tal passado de dados. Fomos alertados pela comunidade ucraniana lá naquela zona que o Russian está a receber refugiados ucranianos e que isso é um perigo, e nós sabemos que é um perigo, porque sabemos que o Russian tem extremamente ligações com altos políticos e governantes na Rússia. E o facto que ele recebe refugiados que estão numa situação vulnerável, situação com stress de guerra, situação quando eles não podem avaliar com toda, digamos assim, realidade com quem eles falam, o que é que eles devem fazer ou falar ou o que é que não. Sabemos que ou elas ou então familiares delas que estão lá na Ucrânia, muitas delas estão a combater, estão em grande perigo, porque neste momento sabemos que os tropas russos, quando invadem uma aldeia ou uma cidade, têm uma lista negra das pessoas que depois são perseguidos, mortos ou levados para sítios desconhecidos. Exato. Para si, isto é mais um caso de insensatez, como diz a música brasileira, isto é mais insensatez ou é de facto mais insensatez, desleixo, incompetência, aquilo que lhe queiramos chamar, ou teve de facto há aqui segundas intenções mais gravosas e que podem incorrer em crimes, de facto? Nós estamos com relações, infelizmente, com a Rússia, pouco amigáveis, se permite-me dizer assim, séculos. Sabemos como russos actuam, sabemos como funciona a máquina de espionagem de forças especiais da Rússia. O caso que foi descoberto cá em Portugal, no Setúbal, neste caso, acontece em todo o mundo. Vocês têm conhecimento de outras localidades onde isto se passe ou as únicas queixas que tiveram foi nesta região, neste distrito? Não, queixas começaram a aparecer em todo Portugal, mas queixas não era no sentido de cooperação destas organizações que foram por nós identificados como factos reais. Não é no sentido de cooperação com câmaras ou com algumas entidades governamentais, eram que estas organizações estão a acolher ucranianos. Isso que nos preocupou logo e fez nossa atenção e que nós alertamos. Porque nós falamos não só destas organizações que nós indicamos. Por exemplo, há no norte ou no sul, representantes, os padres da Igreja Russa Ortodoxa,
que sempre falaram mal, digamos assim, tinham sempre uma retórica ofensiva aos ucranianos, que continuam a ser representantes do patriarca Kirill, que eu já falei qual é o perigo deste patriarca, que é mais político ou agente que KGB do que sacerdote espiritual de uma religião. E neste momento já há alertas e factos que estas igrejas estão a criar escolas de sábado ou grupos que acolhem menores ucranianos para trabalhar com eles. Isso significa que eles fugiram de uma perseguição de morte dos russos e caem aqui nas mãos através da propaganda russa. Isso é completamente inaceitável. Então, o que nós esperamos de todo este processo, que o governo português vai conseguir parar este acolhimento e, digamos assim, estas relações indesejáveis por parte dos refugiados e organizações ou indivíduos que assumem e apoiam política do Putin de atacar a Ucrânia. Margarida, como é que se alteram procedimentos? Porque estamos a falar de coisas muito básicas, super coisas básica. que para qualquer pessoa seriam absolutamente... Está na cara, não é? Porque O que existe aqui é uma grande cultura de impunidade generalizada. É um problema que não se resolve com um decreto-lei. Basta vermos o que é que aconteceu com o RGPD. Em princípio, o RGPD protegeria tudo isto. Mas o ponto não é esse. O ponto é que há um grupo, em Portugal chama-se Partido Socialista, não há outra maneira de dizer isto, que tomou conta das coisas de tal maneira que pode impunemente continuar, ora a acertar, ora a falhar, porque não lhe acontece nada, não há consequências. E o que acontece aqui é que nós não sabemos sequer o que é pior, se é uma colaboração direta. Mas em 2011 ainda não era o Partido Socialista que estava no poder, temos que pensar nisso. E passaram, entretanto, passaram 3 altos comissários já. Pavlo, não sei se me pode corrigir nisto, mas tenho ideia que foram 3 altos comissários para as migrações que já passaram pela ACM, não é? Sim. Sim, mas atenção, eu falei do Partido Socialista porque está agora já há muitos anos, mas há uma cultura generalizada de irresponsabilidade em Portugal. E mesmo no tempo em que houve um governo que não foi do Partido Socialista, não quer dizer que o poder não tivesse continuado sempre a estar nas mãos do Partido Socialista. Isso é uma conversa que nós teríamos no outro dia. Agora, o que há sim é uma grande cultura de insensatez e de irresponsabilidade. Podem-se decretar grandes regimentos, regulamentos, legislações, não resolve nada disto. Porque o que existe aqui é uma enormíssima falta de sentido de Estado e uma falta de cultura política e de noção das obrigações e das funções de um governante com aquelas responsabilidades como tem, por exemplo, seja quem for que seja Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, porque quem se quiser manifestar em Portugal e ter alguma visibilidade, vem fazê-lo a Lisboa. Portanto, isto não é um assunto regional, é um assunto nacional. Não é por acaso que acontece em Lisboa. Acontece em Lisboa porque é a capital do país, é a maior cidade do país, é onde se consegue ter visibilidade. E é onde, efetivamente, o Presidente da Câmara tem uma proximidade às embaixadas e às delegações dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos países estrangeiros. E, portanto, estes governantes não compreenderam a obrigação de proteger os cidadãos portugueses ou estrangeiros a viver em Portugal. Para todos os efeitos têm que ser tratados da mesma maneira, e eu também não vou dizer que houvesse uma intenção de os tratar de uma maneira diferente. Mas têm essa obrigação de proteger os cidadãos de todas as limitações a que eles possam manifestar-se em liberdade. Portanto, isto é uma falta de cumprimento de uma das funções básicas e mais fundamentais do Estado. Apesar de ser um Presidente de Câmara, ele neste ponto tem um papel que é um papel indistinto de um governante do Estado Central. E de tal maneira a irresponsabilidade foi confundida, ninguém compreendeu isto, ele foi promovido a um lugar importantíssimo depois disto ter acontecido. Portanto, eu lamento, não tenho boas notícias para dizer isto resolve-se desde que se aprova a seguinte legislação. Pavlo, quem é que é nesta história toda, para si, quem é que é o sapo?
Quem aqui lês como o sapo desta história? É difícil dizer porque pronto. Esta situação toda não é, como eu disse, não é de Portugal. Na minha opinião, que a Rússia, durante todo este período de preparação desta guerra, e nós sabemos isso dos outros países, digamos, se influenciava políticos, influenciava o business nos países, ajudava, digamos assim, entre aspas, para eles, para ser, digamos assim, promotores de política russa no mundo. E neste caso, eu acho que o sapo são estes políticos, estes responsáveis, estas pessoas conhecidas no mundo ocidental, que acharam que podem jogar como Rússia, que isso não faz mal, que no fundo a Rússia é só um país grande e não vai invadir a Ucrânia, não vai começar esta terrível guerra. Foram crédulos, afinal, acreditaram que a coisa não... Exato, que vamos escapar de tal situação. Mas afinal, nem elas, nem ucranianos, nem todo mundo escapou isso. E quem é o escorpião? Evidente, é o Putin e todos os apoiantes. De Putin. Margarida, faço-lhe a mesma pergunta. Quem é nesta história o sapo? O sapo é, sem dúvida nenhuma, um modelo das democracias liberais, pluralistas, apoiadas em economias livres e sociais de mercado, do tipo ocidental, porque, por definição, elas contêm em si as forças que operam contra si. E, portanto, têm cá dentro partidos que não respeitam a pluralidade, não respeitam a livre expressão, não respeitam os mercados, não respeitam nada disto. O escorpião é Putin e os partidos comunistas, sem dúvida nenhuma. Putin, e não é só Putin. Putin, a Rússia, o sistema... Não basta arrancar a cabeça. Aquele regime, se arrancar aquela cabeça, vai produzir outra. Porque a Rússia é um império, não é um país, é um império. E, portanto, vai-se sempre comportar assim. E quanto menos tiver sucesso na sua economia e na parte, digamos, social e nacional, mais depressa vai ter que se afirmar de outra maneira. E, portanto, a Rússia afirma-se militarmente. E afirma-se pelo aumento do seu império. No caso da Ucrânia, tem aquela necessidade absoluta da Rússia de acesso a portos de águas não geladas, não se pode dizer de águas quentes, mas águas não geladas. E se a Rússia conseguir os objetivos, mesmo aqueles mais, digamos, mais conservadores, de ficar só com aquela parte da Ucrânia, que eu não acredito, vai ficar, se conseguirem, ficam com a Ucrânia inteira, mas mesmo na primeira hipótese, a Rússia fica com o mar de Azov completamente dominado. Só para a Rússia. E, portanto, o escorpião é a Rússia. É mais a Rússia até do que o Sr. Putin. O Sr. Putin é só o escorpião que está de serviço agora. Eu, antes de terminar, queria perguntar-lhe ainda como é que se articula entre a Associação de Ucranianos em Portugal, como é que se articula com o Alto Comissariado para as Migrações e como é que se articula com as câmaras municipais? Como é que é feito esse trabalho todo entre, não é, este triângulo entre a Associação, estas instituições e os refugiados que vão chegando? Apesar daquele problema com organizações pró-russas, nós sempre tivemos muito boas relações com o Alto Comissariado, no sentido de apoio social, apoio jurídico aos imigrantes. E mesmo acontece com câmaras municipais, com juntas de freguesias. Nós não fomos surpreendidos, já repito isso outra vez, tantas vezes, de reação do povo português para esta crise na Ucrânia, para esta terrível crise na Ucrânia, que não tivemos inicialmente, e isso continua, não tivemos um dia sossegado para não receber chamadas por parte dos pessoas particulares, portugueses particulares, por parte dos dirigentes autárquicas, por parte até do partidos políticos que queriam ajudar, e não queriam só na palavra, mas na realidade ajudaram. Imagina que maioria parte destes ucranianos, destes 36 mil que agora já chegaram, registaram-se cá, eles vivem nas casas particulares, foram os portugueses que acolheram. Claro que também há uma parte... Eu tenho que lhe fazer esta pergunta, vou interrompê-lo para lhe fazer esta pergunta, que é: sentiu-se de alguma maneira intimidado quando os deputados lhe estavam a fazer perguntas? Muitos começavam por dizer
quão excepcional tem sido o povo português na recepção de ucranianos. Um bocadinho como quem diz, e vocês, em vez de nos agradecerem, vêm com estas queixinhas. Sentiu-se incomodado com isso ou não? Achou que havia aqui uma troca? Felizmente, este senhor que perguntou, eu acho que não representa a maioria dos políticos em Portugal. Eu tenho outra experiência, eu já estou cá em Portugal 21 anos, como dirigente da associação há mais de 10 anos. Nunca pediu nacionalidade portuguesa, ou pediu? Eu tenho nacionalidade portuguesa, eu não tinha a certeza, tinha que perguntar. A minha esposa é portuguesa, por isso... Exato. Já sinto-me um português. E como eu disse, que existem alguns políticos, existem alguns partidos políticos, infelizmente, em Portugal, e isso nesse caso é o Partido Comunista, que ou não querem perceber todo o dor que nós agora passamos pelo seu egoísmo, pelo não sei quê, que eu não quero olhar. Eu acho que um dia nos descobrimos porque que foi este comportamento, por exemplo, do Partido Comunista, que diretamente apoia a agressão russa, mas isso, felizmente, não é maioria. São pessoas, são particulares casos que não representam o Portugal. Para ucranianos, para nós, ucranianos que viveram cá, para ucranianos que agora vieram cá em Portugal com esta situação, já na qualidade dos refugiados, o Portugal continua a ser um país que abriu as portas, abriu braços, abriu o coração para ajudar no tempo tão difícil. E este caso com Setúbal, para mim, completamente não estragou esta imagem de maneira nenhuma. Deu uma atenção que, infelizmente, não toca só Portugal, mas segurança de todos os países ocidentais. Margarida, palavras finais, e eu queria perguntar-lhe também se acha que isto vai ter consequências. Estas audições na Assembleia da República vão servir para alguma coisa? Ou temos o Presidente da República e o Primeiro-Ministro uma vez mais a dizer que tudo será apurado até às últimas consequências, e depois o apurado aqui é quase como aos cozinhados. É só para ficar mais temperadinho, com mais sabor, mas fica por ali. Para nós podermos engolir a coisa melhor. Eu não acredito muito nas consequências que venha a ter, acredito mais nas consequências políticas que possa ter. Por exemplo, o jornalismo e as pessoas informarem-se sobre a maneira como tudo isto está a correr. Não acredito muito que vá ter consequências do tipo jurídico ou penal, isso não acredito. Mas gostava de dizer aqui uma outra coisa. O acolhimento que estes refugiados de guerra ucranianos estão a ter em Portugal não devia ser encarado, não deve ser encarado como uma obra de caridade, nem deve ser usado por ninguém para se revestir de virtude. Certo? Porque nós não estamos a fazer mais do que a nossa obrigação. O que se passa aqui é que nós estamos a defender, com cada ucraniano que nós recebemos aqui, que acolhemos aqui fugido de guerra, estamos a contribuir para defender o nosso modo de vida. E estamos a defender este modo de vida perante uma ameaça gravíssima de um regime autoritário, totalitarista, torcionário, caótico, instável, expansionista. E isto é uma obrigação nossa. Não é nenhuma obra de caridade, nem é nenhum favor que nós estamos a fazer a estas pessoas. E é bom que estas pessoas, eles próprios tenham esta noção. Muito bem. E chegamos ao fim de mais uma conversa. Muito obrigada, Pavlo Sadocka, por ter aceitado o nosso convite, ainda por cima feito tão em cima da hora. Muito obrigada, Margarida Bentes Penedo. E obrigada também a quem nos ouve. Para a semana voltaremos com um novo episódio para falar sobre a atualidade política, à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Bom dia.